A paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, 27 de setembro de 2021. Claro, já quase na terça-feira. Mas aqui é o alimento diário. Não foi estipulado o horário, é apenas o alimento, né? Quantas pessoas vivem apenas com alimento num dia? Alguns na janta, outros é o almoço, outros o café, outros têm o prazer de comer de 3 em 3 horas, mas o alimento vem. Até para aqueles que estão na rua, o Senhor providencia o alimento. Agora mesmo, daqui a pouco, tem um batalhão de pessoas passando pela rua, levando comida. E às vezes 3, 4 quentinhas num único dia. Tanto que chega até a estragar comida pela rua. E de manhã tem sempre alguém com café da manhã. Então, Deus é Deus zeloso, Deus que guarda, Deus que trabalha nas nossas vidas. O sol, ele vem para os bons e os maus. E Deus abençoa tanto bons quanto maus, porque Deus é misericordioso. E cada um tem a chance de fazer a tua escolha. Mas chega uma hora que a escolha dessa pessoa, minha ou sua, vai prevalecer, porque Deus, ele respeita a minha e a sua vontade. É assim que ele é. Não tem como ele insistir, ele bater na porta e a gente não abrir. Uma hora ele vai embora. Uma hora ele vai embora. E hoje eu tô com uma palavra aqui. Ontem eu limpei 2 casas, fui lá limpar a casa do seu Francisco, limpei a minha. Então o Senhor me deu uma graça e de colocar a palavra para eu botar agora à noite, depois do meu dia de trabalho, um pouquinho antes de ir para casa. Então essa é a palavra de hoje para vocês, para o coração de vocês, que vocês possam ouvir, meditar na palavra, degustar durante a noite, porque às vezes a gente vai deitar e fica pensando num monte de coisas, né? Então que você hoje possa meditar nessa palavra do Senhor. Está lá em Isaías 43. Eu vou ler os versículos 2. Vou ler os versículos 1, 2, 3 e depois nós vamos dar um salto lá para o 13, tá bom? Isaías capítulo 43. Ele inicia assim. O título diz: Só Deus resgata Israel. E o versículo 1 começa assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por resgate, a Etiópia e Seba por ti. Versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Nós estamos passando por dias em que a palavra do Senhor tem estado escancarada para qualquer um ver que está se cumprindo. Mas ainda existem promessas na minha e na tua vida do Senhor. E eu sei que muitos estão sofrendo muita tribulação, muita opressão do inimigo. Porque Satanás é o único que sabe qual é realmente o destino dele. Porque está na palavra. Está na palavra. Então ele está lutando e vai lutar com todas as garras para levar quanto mais pessoas com ele. E é por isso que a palavra diz: aquele que quer o galardão, que vive seu galardão aqui na terra, naquele grande dia, vai colher os frutos que ele plantou. Aqueles que sofreram perseguição, tribulação, deixaram mãe e pai, né, filhos, esposas, né,
No sentido figurado da palavra, é quando a gente deixa e a gente coloca a prioridade no Senhor de fazer a vontade dEle. Porque enquanto a gente está fazendo a vontade dEle, o Senhor cuida dos nossos. Porque nós não temos o controle sobre segurança, sobre saúde, sobre nada. Nem mesmo sobre as nossas ações. Muitas vezes nós não temos controle sobre isso, não é mesmo? Então, quando a gente se dispõe a fazer a obra do Senhor, Ele cuida dos nossos. Ele cuida da gente, cuida muito bem. E a gente tem visto os dias correrem tão rápido. Acho que se a gente tivesse 48 horas no dia não seria suficiente. A gente pisca e já passou. Como eu estou falando, pum, desse jeito. E assim será a vinda do Senhor. No abrir e piscar de olhos. E se nós não estivermos prontos, se nós não lutarmos, se nós não abrirmos mão de nós, da nossa vontade, da nossa vaidade, não vai ter condições. Porque o caminho é estreito e a gente não vai carregar nada disso com a gente, principalmente as coisas materiais. E ninguém, a gente também não vai poder carregar ninguém. Então, se você está carregando alguém nas costas, está levando o fardo, a responsabilidade de alguém sobre você, busque no Senhor a sabedoria, porque Jesus deu condições o tempo todo das pessoas que Ele salvava, que Ele curava, de caminhar por si só. Então, muitas vezes, eu e você, a gente leva um fardo porque a gente quer. É claro que tem determinadas coisas que é pra gente fazer, tem pessoas que é pra gente cuidar, mas no mais é pro Senhor tomar conta e aquilo não pode ser pesado pra gente. Eu sei que tem mães, né, tem pais que têm filhos que são especiais, isso daí é uma outra coisa, porque o amor ao próximo, ele permanece. E nós não podemos deixar de abrir mão de ajudar outras pessoas. Quantos de nós temos o celeiro cheio, enquanto pessoas por aí estão passando necessidade? Pessoas que não têm o pão, enquanto o seu forno está cheio de pão, estragando. Seu guarda-roupa cheio de cobertor, enquanto pessoas estão passando frio. Roupas que você nem usa mais, enquanto tem pessoas que estão andando com roupa rasgada pela rua, ou mesmo nas suas casas porque não tem condições de comprar, estão desempregadas. E sequer a gente olha para o lado e vê isso. Sequer. E às vezes a gente vê e apenas diz que Deus te abençoe, que você consiga, quando a gente pode estender a nossa mão e ajudar. Cada vez, cada dia é dia da gente pensar, da gente olhar para o próximo, da gente se olhar, da gente se analisar. Não adianta a gente falar que serve ao Senhor, que ama ao Senhor, se a gente não consegue ajudar o nosso próximo, não consegue estender a mão para o nosso próximo. E pensa naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Peça direção ao Senhor para aquilo que Ele tem na tua vida. Não deixe o medo tomar conta de você. Olha o que eu li aqui no versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? O primeiro homem da fornalha já estava lá, aguardando por eles. Eu não digo que é o quarto homem da fornalha, porque ele é o primeiro, sempre, sempre. Daniel foi jogado na cova dos leões. Lembra de João, foi jogado num tacho de azeite quente, fervendo, quente não, fervendo. Fervendo. A gente pode até sentir um pouquinho o calor, um ardorzinho. Eu sei que nós somos fracos,
Mas se nós clamarmos, como diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. A gente fica cheio de medo. E o que está lá escrito em Apocalipse 21, os tímidos, aqueles que se acovardam, aqueles que retêm, serão lançados no fogo ardente, porque estão retendo aquilo que o Senhor deu, estão retendo o chamado, sentado em cima daquilo que o Senhor deu para você e para mim. Olha a parábola do Senhor que dividiu, deu 5 talentos para um, 3 para outro e o de 5 multiplicou, o de 3 multiplicou e o de 1 fez o quê? Enterrou. Não enterre o seu talento. Não deixe o medo tomar conta de você. Não deixe. Porque se está difícil aqui agora, pensa no futuro, que você não terá mais a misericórdia do Senhor. Numa eternidade, no futuro não, uma eternidade em que você não vai mais poder contar com as misericórdias do Senhor, porque Ele não poderá mais te alcançar, porque a escolha já terá sido feita. E Satanás não quer levar apenas um, mas ele vai levar 2, 3. E isso quer dizer a tua família. Vai você e vai a tua família. Vai você e aquela pessoa que está do teu lado, que você não abre a boca para poder ajudar, que você se acovarda, que você deixa ela viver do jeito que ela quer, porque você não tem coragem de falar a verdade para ela não se voltar contra você. Jesus sofreu tudo como um cordeiro mudo. Levou 39 chibatadas. E não era um chicote comum. No fim daquele chicote, tinham pedaços de ossos, como garras. E cada vez que elas batiam no corpo dele, arrancava pedaços de carne dele. Tanto que os ossos eram possíveis ser vistos a olho nu. E depois disso, depois de 39 chibatadas, lhe foi colocada uma coroa de espinho na cabeça. Lhe foi colocada uma roupa que grudou no teu corpo. E ele carregou uma cruz pesada, muito pesada, mas não era só o peso do madeiro que estava só sobre ele. José Cirineu não aguentou nem carregar aquilo muito tempo. Até ajudou, mas não conseguiu carregar muito tempo. E aí você vem e adora Maria, e adora José, e adora Pedro. Foram eles que deram a vida por você? Eu fico imaginando como que alguém ainda tem coragem de botar qualquer um na frente de Jesus. Mas é a sua escolha, não é mesmo? É a escolha de cada um. É a escolha de cada um. Será que Maria teria suportado ficar lá na cruz? Receber todas essas chibatadas? Todas as perseguições que Jesus suportou? Pedro, João, Tiago morreram por amor à obra, porque entenderam que morrer para Cristo é lucro. Viver para Cristo, morrer para Cristo. E cada um daqueles discípulos e daqueles apóstolos sofreram perseguição e morreram de formas horrorosas. E nós, qualquer dorzinha que a gente sente hoje, a gente quer recuar, a gente chora, a gente bate perninha, a gente não aguenta. E como que a gente quer conquistar o céu dessa forma? A pergunta é essa: como que você quer conquistar o céu dessa forma? Deus não é como a nós,
que o filho está ali berrando, fazendo manha, e a gente dá o que ele quer, porque a gente não suporta ele chorar. Deus não é assim. Deus não é assim. E Ele sabe exatamente o que eu e o que você precisa. E não adianta fazer biquinho, não adianta bater pezinho. Não adianta. Mas pensa que quando você coloca a sua vida, a sua vontade diante do Senhor, nada vai poder impedir. Nem mesmo você, a não ser que você queira muito. Porque olha, o que Ele bate na minha e na tua porta, não deixando a gente desistir, é impressionante. Então, naquele grande dia, quando Ele falar assim, aparta-te de mim, maldito de meu Pai, você não vai poder sequer pensar em dar uma desculpa, porque Ele bateu muito, muito. Várias vezes eu já pensei em parar de mandar o alimento diário pelo Zap, mas Ele sempre fala, faça a sua parte, faça a sua parte. Eu tenho 16 pessoas na minha família que dá no grupo do Zap, que eu mando. E às vezes eu vejo lá as visualizações são 4, né? Uma normalmente sou eu. Nem a minha família, elas assistem a minha live. Pelo menos não todos os dias. Um dia, uma pessoa ainda falou assim, e às vezes seus vídeos são muito longos, 30 minutos. Mas todos os dias ela fica prostrada em frente a uma televisão, vendo um seriado de investigação de policial, onde há matança, onde há roubo, onde há violência. Mas a palavra do Senhor durante meia hora é cansativa. É assim que nós somos. Passa numa porta de bar, vai num bar e olha, eles passam a noite. E quantos de nós já não fazemos isso? Ou quantos de nós ainda, porque tem pessoas aqui que não são evangélicas, passam noites bebendo. Agora, quando sucumbe ao Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, 20 minutos já é cansativo. Meia hora então, 1 hora então de culto. Hoje em dia é difícil a gente conseguir ver uma ministração na igreja que tenha 1 hora de palavra. É difícil porque as pessoas não têm mais paciência de aguentar. Já chegam na igreja com o pé quase praticamente fora da igreja, pensando na hora de ir embora. E isso entristece tanto o Espírito Santo. Entristece demais. Demais. Quantos de nós estão ali dentro da igreja pensando na hora de sair para ir para comer uma pizza, comer um hambúrguer? Lembro que eu falei aqui esses dias? A primeira coisa, o que Satanás fez? Qual foi a primeira tentação com Eva? Comida. Isso enche os nossos olhos, não é mesmo? É bom comer um hambúrguer, batata frita, não é? A gente tem a maioria do nosso dia voltado para outras coisas. O nosso trabalho mesmo. Normalmente, nós passamos 9 horas, porque 1 hora é de almoço, então a gente está no trabalho. E para o Senhor? Na minha congregação, o culto lá é só sexta e domingo. Eu falo a verdade, eu gosto de congregar, eu gosto de estar junto com os irmãos. E a oportunidade que eu tenho, eu vou para outras congregações sim. Porque esta é a palavra do Senhor, que nós vivamos em união, em harmonia. E eu estou lidando com pessoas, com humanos, cheios de defeitos como eu sou. E aí eu tenho a coragem de apontar para o meu irmão que ele tem defeito e ficar falando dele, criticar ele. A gente tem que se olhar no espelho e nos criticar a nós mesmos. Então, pensa nas suas atitudes, pensa no que você tem feito, naquilo que você tem buscado para você, naquilo que você tem se alimentado. Porque o Senhor tem promessas lindas na tua vida. E Ele está falando, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a água.
você submergirá. Lembra de Pedro, quando Pedro teve medo e foi afundando, que ele gritou e Jesus levantou ele? Então é desse jeito. O Senhor está à busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E soldados são adoradores, mas precisam ser corajosos e se deixar lançar e deixar o Senhor fazer aquilo que Ele quer na tua vida. Não importa o quanto doa. Pensa no quantas pessoas estão ao teu lado e que precisam de você, que olham para você e veem você como um exemplo, mesmo que você não dê nada por você. Porque Jesus, Ele deu a vida por você e Ele te ama incondicionalmente. E é por isso que você está assistindo essa live agora, tá bom? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por mais esse dia que já se foi, por essa noite, meu Pai, linda, que já está aí. Ah, meu Pai, muito obrigada pelos livramentos que nós nem vimos. Muito obrigada, meu Pai, pelo teu zelo, pelo teu cuidado e mais uma vez, a cada dia o Senhor bate a nossa porta, pedindo, meu Pai, e nos alertando sobre nos posicionar perante o Senhor. Pai, não existe ninguém mais insistente que o Senhor. Não existe. Não existe tamanho amor como o do Senhor. Não existe, meu Pai. Ah, meu Pai, nos ajuda a olhar para o Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a despirmos de nós mesmos, da nossa vaidade, da nossa vontade. Que cada dia cresce mais e mais. O nada a ver cresce mais e mais. Hoje mesmo, hoje é dia das crianças, meu Pai, serem acometidas de ganharem doces oferecidos a entidades, meu Pai. Pessoas que acham que não tem nada a ver. Por aí, crianças nas ruas, correndo para lá, para cá. Daqui a pouco vem dia 12, os centros cheios para poder dar doce, meu Pai, às crianças. Ah, meu Pai, Satanás tem trabalhado, meu Pai, na mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens, meu Pai. Quantos jovens deprimidos, meu Pai. Quantos jovens que não querem nada com nada, só ficam prostrados em frente a uma televisão, em frente à internet, meu Pai. Muitas vezes vendo coisas que não acrescentam em nada. Pai, pessoas como zumbis, meu Pai. Nos ônibus, nas ruas, até nas bicicletas, de moto, Pai. Olha quanto Satanás tem usado, meu Pai, o celular, a internet para tirar a atenção das pessoas. E as pessoas não estão nem apercebidas disso. Estão caminhando um rumo a um buraco sem fundo. Ah, meu Pai, quantas pessoas se prostituindo através, meu Pai, da internet, meu Pai. Quantas pessoas adulterando, meu Pai. Ah, meu Senhor da glória. E não adianta nós tocarmos só a intenção do nosso coração, meu Pai. Já nos condena. Não adianta a gente não fazer o ato, não praticar o ato, mas só de pensar. E quantas pessoas fazem isso, meu Pai, pela internet, pelo telefone, trocando, meu Pai, fotos de nudes, meu Pai, pessoas casadas, jovens, meu Pai, sendo enganados, jovens, por pedófilos, Senhor. Ah, meu Pai, perdoa-nos, Senhor, tem de misericórdia de nós. E muito obrigada por não desistir de nós, meu Pai. Em nome de Jesus. As pessoas não querem ouvir muitas coisas por serem pesadas, mas a verdade liberta. E é melhor ouvir uma verdade amarga do que uma doce mentira, uma doce ilusão.
E é por isso que tantas pessoas estão hoje iludidas e desiludidas, machucadas, porque quiseram ouvir uma doce mentira. Ah, meu Pai, visita cada um nesta noite. Abençoa o teu povo e que cada um que ouvir essa live possa meditar, meu Pai, naquilo que o Senhor está falando através das suas palavras, porque eu sou apenas um instrumento do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que haja paz no coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, visita aqueles que estão indo para suas casas, que não sejam o homem, mas os seus anjos, meu Pai, na direção de cada condução. Dá-nos uma noite de paz e abençoada, meu Pai. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, é que eu lhe agradeço, Pai, e lhe peço. Amém e amém. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Fique na paz do Senhor. Um grande beijo e até amanhã.